Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouco a respeito da pessoinha que te trouxe até aqui. Como assim, né? Eu vou te explicar. Eu tô estudando um livro que se chama Os Estágios da Nossa Jornada Espiritual. E esse livro, né, foi escrito por um professor de um curso em milagres chamado Ken Wapnick. Ele não existe em português ainda, então para quem for perguntar aqui depois. Mas o Ken Wapnick, ele escreveu esse livro baseando ou comparando o livro, né, Assim Falava Zaratustra, que é o livro mais famoso do Nietzsche, com um curso em milagres. Então, trazendo a jornada espiritual apresentada, né, nesse livro Assim Falava Zaratustra com um curso em milagres. E nessa jornada espiritual tem algumas etapas ali, né, segundo o Ken Wapnick, na interpretação que ele fez do livro do Nietzsche. Então, a primeira delas é o camelo, a segunda o leão e a terceira a criança. Então, comparando essa jornada com o Curso em Milagres, o que isso significa, né? Então, o camelo seria onde nós todos, né, estamos aí nessa jornada. Nós somos, né, os famosos camelos, né? E o que isso significa, ser um camelo da jornada espiritual, né? Significa que nós, como ego, como personalidade, a gente está encontrando o nosso lugar no mundo, de vários aspectos, né? Em vários aspectos, ou seja, a gente ainda está nessa busca aí profissional, a gente está na busca de constituir família, a gente ainda está tentando se colocar aí financeiramente no mundo, criando relações, tentando se relacionar com outros egos, ou como um curso em milagres diria, com outros corpos, né? Então, a gente... qual que é a ideia, né, do livro? A gente vai se desenvolvendo no mundo e eu já falo, assim, eu já falei bastante aqui a respeito disso. O que acontece, né? Cada vez a gente coloca a nossa felicidade, a meta da nossa felicidade ou da nossa paz em algum passo futuro que a gente precise dar, que a gente precise dar para alcançar essa tal felicidade, né? Então, a gente nasce, desde o dia que nasce, aí fala, não, agora a criança começa a andar, começa a falar, e aí vai pra escolinha, aí tem que ir bem na escola, depois tem que criar uma profissão, e aí depois de uma profissão, o tempo, né, a época de arrumar uma namorada, depois constituir família, ser bem sucedido na profissão, e aí depois que é bem sucedido já não basta, aí tem que comprar o carro XYZ, ter uma casa de campo, enfim. E o que acontece é que a gente vai colocando um objetivo, sempre um objetivo futuro, e parece que quando a gente alcançar esse objetivo, a gente vai ser feliz. E o que acontece, né, como nós todos já pudemos perceber, é que quando a gente alcança esse objetivo, a felicidade não chega, porque é algo que talvez no dia, na hora, né, a gente fica feliz, comprei um carro novo, agora eu consegui passar num concurso que eu queria, agora eu tô tranquilo, tô sossegado, mas a gente vê que não tem. Esse senso de falta que a gente tem, ele continua lá. E aí a gente põe um próximo objetivo, uma próxima meta, e nada do que a gente propõe como meta futura para alcançar a felicidade funciona. Então, nessa jornada espiritual é quando o Ken Wapnick, ele diz que é quando nós percebemos que nós somos camelos. E isso é muito chocante assim a princípio, porque o que significa perceber que nós somos camelos? Significa dar-se conta de que nós estamos no deserto. E estando no deserto, a gente começa a se dar conta que todas essas nossas conquistas não passavam de areia do deserto. Ou seja, a gente tenta se agarrar com todas as forças e quanto mais a gente espreme, mais areia escorre da mão, né? Então é nesse momento que a gente começa a perceber que a gente é um camelo, que a gente estava atrás de areia do deserto, não vai trazer felicidade. E aí é nesse ponto que eu queria chegar, que é esse ponto da nossa vida é super importante, que é quando a gente começa a vir com perguntas do tipo, qual é o meu lugar no mundo? O que eu tô fazendo aqui? Qual é a minha função? Eu não sei, eu tô perdida, eu não sei, porque eu já fiz de tudo e eu não consigo alcançar essa tal da felicidade, né? E aí, é nesse momento, e foi inclusive dessa maneira que um curso em milagres começou, quando duas pessoas, no meio de uma discussão, disseram assim, nossa, não é possível que essa seja a maneira de viver no mundo. Aí um fala assim, nossa, é verdade, deve haver uma outra maneira. E um deles respondeu, sim, é verdade, eu vou te ajudar.
Então, é nesse ponto em que a gente chega que a gente fala assim, não, deve haver uma outra maneira, porque ir conquista atrás de conquista não está resolvendo o meu problema, então tem que ter uma outra maneira. E é nesse momento em que a gente começa a empreender uma busca, né, de autoconhecimento, uma busca espiritual. E aí, o que que acontece? Às vezes a gente equivocadamente tem uma tendência de desprezar e de querer jogar no lixo toda a nossa experiência passada. É quando a gente começa a contar, presta atenção nas histórias que você conta. Nossa, eu era super inconsciente, eu ia nas baladas, eu usava drogas, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, eu fazia não sei o que lá, como se tudo aquilo fosse desprezível. E o perigo disso, a armadilha disso, quando a gente começa a contar as histórias da nossa vida como se fosse tudo muito desprezível, tudo que a gente fazia, nossa, olha que horroroso e tal, é que a gente não entra num processo de profunda investigação com relação ao que nos movia a fazer aquilo. Então, de que me adianta, né, eu passar por um processo de falar assim, nossa, eu usava muita droga, se eu até hoje não consigo entender do que eu estava fugindo, qual era a realidade que eu estava evitando na minha vida. Então, eu vou continuar fazendo isso hoje em dia, talvez com outros artifícios. Talvez eu use do yoga, talvez eu use da meditação para tentar, como que eu falo, desviar a minha atenção daquela realidade que eu não queria para minha vida, mas que continua lá, porque eu ainda não estou madura o suficiente para entrar a fundo nessa investigação de entender o porquê eu fazia isso. E além disso, né, eu acho que é importante a gente entender que cada decepçãozinha que a gente tem na vida com relação a alcançar a felicidade, veja quando eu digo assim, decepção, por favor, não entenda que eu estou dizendo uma decepção com outras pessoas. Nossa, agora eu descobri quem fulano era. Decepcionante, né, como essa pessoa é não espiritualizada, por exemplo, né, mas quando eu estou falando em termos de decepção, é decepção conosco mesmo, porque a gente estabelece uma meta e fala, agora sim eu vou alcançar a felicidade. E continua esse vazio, nesse sentido. Então, quanto mais a gente se decepciona, né, nesse sentido da palavra, mais a gente percebe que a busca não está nas coisas lá fora, que deve haver uma outra maneira, ou seja, de dentro para fora e não de fora para dentro, né? E aí é quando a gente começa a empreender essa busca. E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente olha para aquele ser todo fragilizado, que foi aquele ser que te trouxe até aqui, a esse momento, que se não fosse por ele, se não fosse por ele passar por todas essas decepções, ou seja, de dar-se conta de que a resposta não estava do lado de fora, a gente não começaria a mudar o direcionamento, né, da nossa atenção, da nossa energia, da nossa busca espiritual, se a gente não tivesse percebido que a nossa busca não dava frutos. Então, eu queria dizer aqui para vocês nesse vídeo, para você olhar para toda a sua jornada, cada detalhe, cada pessoa que passou pela tua vida, cada situação que você passou, para que você entenda que elas são como se fosse uma pérola de um colar de pérolas, que aí no final você monta aquele colar de pérolas e aí você agradece verdadeiramente e entende de uma maneira muito madura e muito profunda o que estava acontecendo por trás de tudo isso que aconteceu com você. Tá certo? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Até o próximo vídeo. Super, super obrigada. Namastê.